Muito bem, gente. Então, conforme prometido, a gente começa a estudar agora a segunda fase do júri, que é o juízo da causa, né? Então, qual que é a primeira coisa que tem nessa fase? Antes mesmo da sessão de julgamento, né? Que é aquela sessão lá que todo mundo está mais ou menos acostumado a ver, que tem um promotor, tem um advogado, né? Tem um juiz, grita, gesticula, né? Então, antes mesmo disso, o que vai acontecer? Qual que é a primeira coisa que é prevista lá pelo artigo 422 do Código de Processo Penal? A gente vai ter a preparação do processo para o julgamento em plenário, tá? Então, o que é isso, né, gente? São alguns atos que vão acontecer, algumas coisas importantes que a gente vai ter para preparar o julgamento, tá? Então, primeira coisa, a remessa dos autos para o juiz-presidente. Então, vai mandar os autos para o juiz-presidente. Se for processo ainda de papel físico, né, manda lá os autos mesmo no papel, ou então simplesmente disponibiliza para ele o processo digital, se for o caso, tá? Aí esse juiz vai fazer o quê? Ele vai abrir prazo de 5 dias para acusação, 5 dias para defesa, tá? E vai ser um prazo de 5 dias para que essas pessoas, né, defesa e acusação, façam o rol de testemunhas, se for o caso, né? Lembrando que não é obrigatório ouvir testemunhas no plenário, porque já ouviu testemunha lá na primeira fase, né? Então às vezes já até é suficiente. Mas se quiser, pode ouvir até 5 testemunhas nessa segunda fase, tá? Então é possível, a gente pode ter isso. E pode juntar documentos, né, se for o caso, e também requerer alguma diligência, se for necessária, ainda nessa altura do campeonato, tá? Gente, o que é muito importante, esse prazo de 5 dias, no que diz respeito ao documento, ele não gera preclusão, tá? Cuidado. Porque em princípio, por exemplo, no que diz respeito à testemunha, não arrolou a testemunha no prazo de 5 dias, você perdeu a oportunidade, você não arrola mais. É aquela ideia da preclusão, que vocês já conhecem, tá? Então, tem esse prazo, não fez, não fez. Documento pode ser juntado quase que a qualquer momento. Muito cuidado com o que eu vou falar agora. Então, você pode juntar o documento, porém, qual que é a única regra? Até 3 dias antes da sessão de julgamento, tá? Então, se a sessão de julgamento for marcada para o dia 30 de outubro, por exemplo, você vai pegar e vai poder juntar o documento até dia 26, 27. É isso, tá? Não existe aqui no Brasil, gente, de novo, cuidado com o filme americano, né? Porque a gente assiste muito filme americano e acha que as coisas aqui podem ser parecidas com o que acontece lá. Aqui não tem, não pode ter, é proibido, aquela prova surpresa, aquele elemento surpresa da prova, né? Então que na última hora, nos 48 do segundo tempo, aparece lá um documento que ninguém sabia que existia, aparece uma testemunha que ninguém sabia que existia. Isso não pode, tá? Observem isso, né? Tem um prazo de 5 dias para rolar a testemunha, documento pode até 3 dias antes da sessão de julgamento, mas na hora não pode, tá? Eu já vi até em novela, né? Às vezes que aparece um documento, eles levam lá na hora no júri, daí muda totalmente o sentido do julgamento. Isso não pode acontecer, tá? Isso aqui no Brasil não tem, né? Então tem que respeitar esses prazos. Depois, além disso, o que o juiz tem que fazer? Um relatório bem imparcial, tá? Muito imparcial mesmo. Então ele não vai pegar e escrever no relatório, olha, o réu é um safado, deve ser condenado. Por quê? Porque esse relatório, ele é direcionado para os jurados. Então é para eles entenderem o que está acontecendo no processo. E não pode influenciá-los, nem para condenar, nem para absolver, tá? Muito cuidado com isso, não pode acontecer nenhuma das duas coisas. Na realidade, esse relatório foi pensado, né, para evitar uma coisa muito chata que acontecia antigamente, antes da reforma processual, que está valendo hoje em dia, né? Que era a infernal leitura de peças, né? Então o que acontecia naquela época? A acusação e a defesa podiam pedir para que peças fossem lidas na sessão plenária. Aí era aquela hora que era muito chata, né? Que muitas vezes o promotor saía, o juiz saía, tomava um café, saía do fórum para ir fumar, porque era chatíssimo, né? Então, é para evitar isso que foi feito esse relatório. Mas tem que se tomar muito cuidado para que esse relatório seja efetivamente imparcial, né? Então que não seja um relatório parcial, né, que vai influenciar os jurados de qualquer maneira. E por fim, última providência, né, lembrando que a gente está falando de preparação do processo para o julgamento, é simplesmente marcar a data para a sessão de julgamento, que muitas vezes demora um pouco, né, vocês sabem que o júri é um pouco demorado, mas essa é uma providência que deve ser tomada já logo na sequência, aqui nos termos do artigo 422. Tá bom, gente? É isso.